Jornal de Mato Grosso. Oferecimento. Todo mundo adora ter um Volkswagen novo e campeão de vendas. Feirão Campeões de Vendas é na 35 e Ariel. E SIC Construção. Construindo ideias. E falando em eleições, muita gente ainda tem dúvidas sobre como e onde votar. Você sabe, por exemplo, se é possível votar sem o título eleitoral na mão? Bom, para ajudar você a não ter problemas no dia 3 de outubro, nós levamos essa e outras perguntas para o TRE. Confira. Há menos de 80 dias para as eleições majoritárias, muitas são as dúvidas dos eleitores mato-grossenses. Este taxista está há pouco tempo em Cuiabá e não teve tempo de solicitar a mudança de domicílio eleitoral. Ele não sabe o que precisa fazer e a dúvida é compartilhada por seu geniro. Eu posso mudar meu título para cá, eu posso votar, que jeito eu vou, aonde eu vou para me pegar esse documento, o que eu posso fazer? Em casa eles estavam perguntando para mim, eles queriam votar esse ano ainda. E como é que eles iam fazer para poder votar, em qual lugar que eles podiam, qual é a hora que eles tinham que procurar para legalizar o título deles, ou seja, transferência de título. É o chefe da 39ª Zona Eleitoral que responde e de antemão ressalta. A alteração do título eleitoral, seja a transferência ou o alistamento do eleitor, neste ano já não é mais possível. Seu Antônio e seu Lorival também estão em dúvida quanto à situação deles junto à Justiça Eleitoral. Eu queria saber o que pode acontecer com a pessoa que está com a situação irregular perante o Tribunal Regional Eleitoral. Se o título dele está com status de cancelado, não é possível fazer a regularização para este ano, em razão do fechamento do cadastro. Nesse caso, ele deve buscar a Justiça Eleitoral, fazer a quitação das suas multas, porém, o título dele não tem como reativar para este ano. Segundo o TRE, além de sites, é preciso procurar a Justiça Eleitoral para regularizar a pendência. E para isso, será necessário desembolsar uma graninha, por causa da multa de não ter justificado a ausência nas eleições anteriores. Caso ele tenha ficado tão somente uma ou duas eleições sem votar, o título dele é possível a votação ainda neste ano. O que ele precisa fazer tão somente é pagar a multa e no dia da eleição comparecer ao local de votação. As mudanças no Código Eleitoral deste ano também trouxeram questionamentos junto à sociedade. Dona Ondira perdeu o título de eleitor e há 2 eleições só apresenta a identidade para confirmar o voto, o que não será mais permitido. E a pergunta que não quer calar passa a ser essa. O que eu preciso levar no dia da eleição? Deixando bem claro para os eleitores, nessa eleição é obrigatória a apresentação do título eleitoral, bem como de um documento de identidade com foto. E por isso nós frisamos, chamamos a atenção de todos os eleitores, o eleitor que não tem o seu título em mãos, procure a Justiça Eleitoral para que possa requerer ou solicitar a segunda via do seu título eleitoral para que possa votar no dia da eleição. O voto em trânsito também preocupa quem pretende viajar. É o caso desta auxiliar administrativa, que não abre mão de exercer seu direito de cidadania. Eu não moro em Cuiabá, mas eu gostaria de votar e não justificar meu voto. É possível? É o chamado voto em trânsito. O que é isso? É uma possibilidade do eleitor que não está no seu domicílio eleitoral votar tão somente para presidente e, consequentemente, para vice-presidente nessas eleições. Porém, existe todo um procedimento que deve ser realizado para que ele consiga fazer isso. Caso ele tenha a ciência que vai estar em São Paulo, por exemplo, São Paulo capital, no dia da eleição, ele pode fazer a sua habilitação até mesmo em Cuiabá ou qualquer zona eleitoral do interior. E ao contrário de pessoas como a Adriana, que faz questão de confirmar o voto, seu Irã detesta, diz estar decepcionado com os políticos e por isso há muito tempo só justifica sua ausência. E agora ele quer saber. Quantas vezes eu posso justificar minha ausência na eleição? Enquanto ele não pode votar ou não quer votar por uma questão pessoal dele, ele pode, quantas vezes ele quiser, justificar perante a Justiça Eleitoral. E atenção, se você justificou o voto no primeiro turno e na sua cidade houver um segundo, é preciso justificar novamente.